vamos falar aí um pouquinho, vou falar para vocês então sobre o surrealismo, tá? E eu vou partilhar para vocês o slide aqui para que vocês possam ver então, né, a importância do surrealismo. Deixa eu compartilhar. Opa, 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 aí. Tá vendo aí, gente? Certinho, surrealismo. Tá inteiro, beleza? Então vamos lá, surrealismo. Eu já começo com uma imagem, a tentação de Santo Antão, ou de Santo Antônio, vocês vão ouvir falar sempre essa questão dessas imagens, né? Porque o surrealismo realmente trabalha a questão dos sonhos, mas a gente tem que colocar um pouquinho, né? O que foi esse contexto histórico, o que o mundo estava vivendo nesse período, que realmente aconteceu para que o surrealismo, então, se tornasse um dos movimentos de vanguarda mais incógnitos que já existiu, um dos movimentos de vanguarda que mais chamou atenção, um dos movimentos de vanguarda que mais uniu artistas de infinidades e infinidades aí, de várias áreas, de várias linguagens artísticas. Aqui nós temos uma foto de Salvador Dalí com seus companheiros, né, porque eles estudavam praticamente na mesma universidade na época, então viviam o mesmo universo, e aí ele coloca, o pintor não é alguém inspirado, mas sim alguém capaz de inspirar os outros. Né? E o que estava acontecendo nesse meio termo, nessa situação, nesse momento, que o surrealismo veio com tudo? Então, o que acontece? O fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava completamente desorganizada, então ela estava completamente instável em todas as questões que estavam acontecendo, seja ela política, social, ideológica, estava borbulhando, as ideias estavam fervendo nesse período. Temos a Revolução Russa, que no qual leva essa classe que lutou por uma Rússia melhor ao poder, né? E aí o capitalismo nesse momento se sente completamente abalado, porque uma grande nação aí acaba vivendo um momento socialista por causa da sua classe operária ter atingido o poder, né? E os valores tradicionais começam a ser questionados, muitas coisas começam a ser questionadas a partir daí, a questão do pensamento, a questão da posição da mulher na sociedade, a questão da posição das pessoas em si, tá? E as manifestações artísticas, elas são essas alternativas que trazem novamente uma questão de mundo, uma questão de rever as questões do mundo e de rever realmente se os conflitos, se as situações que o mundo estava vivendo realmente valia a pena, tá? Então, o que acontece? Nesse ambiente de fragilidade que estava acontecendo no mundo, surge então o surrealismo, que quebra completamente isso. Por quê? Porque ele desestabiliza a questão da pintura a partir daí, porque traz efeitos mais dos sonhos, da psicanálise, né, da ideologia freudiana a partir daí, as imagens bizarras com imagens reais, escandalizando a sociedade ou chocando a sociedade, a deformação da realidade, tudo isso é colocado dentro do movimento surrealista. Mas o que vem a ser, então, o surrealismo apresentado para nós aí, através dessa pintura aí, Persistência da Memória de Salvador Dalí? Então vamos compreender. Né? O surrealismo foi fundado na França pelo poeta André Breton em 1920, né, com uma de suas cartas, dos seus escritos, dos seus manifestos, como assim falar, ou seja, propunha essa questão física, né, expressando, né, verbalmente por escrito ou de outra forma a questão do pensamento. E esse pensamento acelerado que tinha a partir daí, tá? Então o termo surrealismo, ele é de uma obra de Apollinaire, que significa arte que ultrapassa as aparências, né, desobrigada da fidelidade para com o real, né? Ou seja, é tudo que vem além do real, tudo que possa vir além do real, que possa vir dos sonhos ou de pensamentos absurdos a partir daí, que é o que nós colocamos sobre o surrealismo. Nas artes plásticas, né, dentro das pinturas, além das pinturas, nós temos a colagem, a frontage e a decalcomania. Frontage, como é que eu vou explicar para vocês? É como se eu colocasse uma pintura sobre o piso da minha casa, uma folha de papel sobre o piso da minha casa.
E ali eu jogava, forçava lápis ou alguma coisa a ser feita a partir daí. Então, por exemplo, faço a imagem, rabisco a imagem, e aquela imagem ela sai de uma forma diferente a partir daí. O decalcomania é o decal. É eu, por exemplo, fazer a pintura, eu, por exemplo, faço a pintura aqui nessa parte, e aqui está todo em branco, e aí eu vou fechar, e o que sair de um lado do outro. É como se fosse uma colagem mesmo. Né? Na literatura, uma escrita mais automática, ou seja, pensamentos soltos e variados. Né? Então, em geral, nós compreendemos então que o surrealismo é uma associação livre, automática, uma abordagem intelectual coletiva, colocação de objetos familiares ou pensamentos familiares em um novo contexto. Né? Alguns perguntam, mas será que os surrealistas eles tinham uma outra maneira de buscar? Tinham, sim, de buscar até mesmo pinturas. Eles também faziam utilização de drogas para a realização das suas pinturas, para vocês terem uma ideia. Eles usavam, sim, drogas, né, às vezes faziam uso de algumas drogas para que pudessem criar, porque eles achavam que dessa forma eles atingiriam um pensamento muito maior do que eles estavam presentes. Então, muitas vezes, Salvador Dalí, ele fez, por exemplo, a Persistência da Memória, ele estava com uma dor de cabeça muito grande, de um porre, né, que ele tinha tomado um dia anterior, e ele fez essa pintura em 2 horas, né, a Persistência da Memória, para vocês terem uma ideia de toda a questão que eles traziam, né, porque eles queriam realmente, né, trazer algo muito mais forte do que eles estavam vivendo no agora, no presente, mas que fosse muito mais além. Na verdade, eles viajavam mesmo em seus pensamentos com utilização de drogas, de outros elementos aí que colaboravam para isso. Na sua filosofia, como André Breton coloca para a gente, a criatividade deveria se alimentar aos níveis mais profundos do inconsciente, dos sonhos e alucinações, e ao mesmo tempo excluir o pensamento racional. Era preciso banir a razão, o gosto e a vontade consciente do processo criativo. Tá? Que era essa a ideologia do surrealismo. E aí nós vamos compreender, então, nas artes plásticas. Dentro disso, eles também baseavam-se na ideologia freudiana, a ideologia de Freud. Né? Se vocês querem entender um pouquinho sobre a vida de Freud, tem uma série maravilhosa na Netflix que mostra um pouco da narrativa dessa pesquisa de Freud, tá? Vale a pena assistir, tá certo? Então, o que acontece? As pinturas, né? Aí nós temos uma pintura, A Porta para a Realidade, René Magritte, muito interessante, e a pintura ela traz o fundamento principal da ideia do surrealismo, tá? Por quê? Porque através das pinturas, o artista ele colocou realmente a sua emoção, o inconsciente, né, diferenciando completamente desse mundo concreto que nós vivemos, porque eles queriam realmente trabalhar o quê? Os sonhos, o exagero, o lírico, né, o que ficasse completamente fora da nossa realidade. Tiveram 2 correntes importantíssimas dentro do surrealismo. Né? A primeira foi representada por Salvador Dalí, que trabalhava a distorção, a justa posição de imagens. Um exemplo que eu coloquei antes para vocês, nós podemos perceber a persistência da memória, que mostra aí os relógios se derretendo. Tá? Outra corrente que já se liberta um pouco, né, da mente, e aí se aprofunda mais na questão do inconsciente, não tendo controle nenhum sobre a questão da razão, que nós temos aí Juan Miró e Max Ernst, né, que representa muito bem esse lado, apesar também que Salvador Dalí também tem uma representação em cima dessa maneira da vazão ao inconsciente também. Tá? E aí tem pinturas com linhas mais curvas, né, linhas mais fluídas, a presença de uma menor quantidade de cores nas telas, tá certo? E também um abstracionismo surreal, que também começa a ser colocado a partir daí, principalmente por Juan Miró, tá? Bom, um dos principais artistas, né, quando a gente fala de surrealismo, um dos principais artistas que chamam a nossa atenção e que realmente faz parte aí do nosso cotidiano e sempre está sendo citado em livros, em provas, é Salvador Dalí. Né? Ele, espanhol,
né? Aos 13 anos começou sua pintura, tem um filme muito bacana sobre a vida dele, que chama... Ai, qual que é o nome do filme, gente? O filme de Salvador Dalí tem na Netflix também. Poucas Cinzas. Vale a pena assistir, porque mostra esse envolvimento com ele, com a universidade, com seus amigos desse período, do movimento, tá? Em 1922, com 17 anos, ele muda para Madrid, né, começa a fazer parte da Academia de Arte de São Francisco, conhece o poeta Federico Garcia Lorca, um grande dramaturgo, um grande escritor de peças teatrais, escreveu peças teatrais famosíssimas como Irma, né, Bodas de Sangue, né, e também o cineasta Luiz Buñuel e também sua futura esposa, a Gala, que também ele conhece. Só que muitos colocam que ele tinha uma paixão estarrecedora por Frederico Garcia Lorca, mas ele não chegou a assumir isso, né? Porque Frederico Garcia Lorca ele foi morto na Guerra Fria Espanhola por ser homossexual, né? Ele era homossexual, o Frederico Garcia Lorca, e ele foi morto. E nesse mesmo período desses conflitos, Salvador Dalí não estava ali mais na Espanha, já estava morando nos Estados Unidos. Então existe um conflito aí, vamos dizer, um lance entre os dois, mas que não fica não muito bem esclarecido, né, nas biografias aí dos dois artistas. Mas o mais interessante nisso é que é bom falar de Frederico Garcia Lorca, porque foi um grande dramaturgo e que escreveu várias peças teatrais. E eram jovens, né, ali naquele momento de grandes experiências e de grandes experimentações a partir daí. Né, insere aí, né, no movimento 1929, né, com a Helena, que é a Gala, né, que é 10 anos mais velha que ele, no qual ele convive com ela, né, a Dala morre primeiro do que ele, e os dois convivem juntos, mas é interessante que era um casamento completamente diferente, porque cada um tinha o seu quarto, tinha o seu ambiente, né, mas os dois conviviam e viviam, e ele pintou várias pinturas em homenagem à Gala, usando ela como a sua grande musa inspiradora nesse movimento surrealista, tá? Na Segunda Guerra Mundial, né, eles mudam, sim, no início para os Estados Unidos, e eles permanecem até 1955, né, a partir de 1982, né, com a morte de Gala, o Salvador Dalí se torna muito recluso, acaba tendo mal de Parkinson, e vem a falecer em 1989. Mas a história dele é uma história muito bela, que vale a pena assistir aí, né? Tem o filme Poucas Cinzas, se vocês tiverem tempo para assistir, assistam também, tá? Bom, e aí nós temos algumas pinturas para que nós possamos perceber essa identidade surrealística, essa viagem surreal de Salvador Dalí. Né? O Enigma do Desejo, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe, de 1929. Né? Você percebe toda uma estrutura completamente diferente da pintura a partir daí, apesar que outros artistas de outros movimentos também fizeram pinturas relacionadas ao surrealismo, como, por exemplo, Pablo Picasso, que também teve, além de fundar o cubismo, também teve pinturas relacionadas também ao surrealismo, que eu vou falar mais um pouquinho adiante para vocês também, tá? E as ideias de Freud também, Salvador Dalí gostava de basear muito nas ideias de Freud. Então é interessante também para que vocês entendam esse universo. Assistam também a série que está na Netflix de Freud, é muito bacana, vale a pena. São só 6 episódios, se eu não me engano, 6 ou 8, né, mas eu assisti tudo de uma vez, então não lembro. Muito bom também, né, que trabalha muita questão espiritual, porque Freud, ele pesquisava muita questão espiritual também, tá? Apesar que as suas ideias que mais chamava a atenção de Salvador Dalí era o complexo de Édipo Rei, né? Eu vou falar bem rapidinho, mas a história de Édipo é aquela história onde que ele mata o pai acidentalmente sem saber que é o pai, porque ele foi criado por outra família, e casa com a própria mãe, a mãe se suicida, ele fura os olhos, né? Ele colocava esse complexo, que a paixão pela mãe, né? Que no qual muitas vezes o menino, o garoto tem uma aproximação muito maior com a mãe, a filha muito maior com o pai, né? E aí vai, essas ideologias de aproximações, né, que coloca aí pesquisas de Freud, Salvador Dalí analisava, né? E depois vocês com calma vão
entendendo isso. Depois eu tenho um resumo aqui para vocês lerem, mas vou disponibilizar o slide para vocês lá no Classroom. Tá? A persistência da memória, como eu falei para vocês, em 2 horas ele realizou essa pintura. Estava num momento de enxaqueca muito grande, de um dia anterior de festa, bebedeira, etc. Tá? O grande masturbador, né, que aí você vê a obra dessa forma, que ele faz no sentido que traz uma ideologia realmente sexual, e aí você vira a obra, ela tem um outro rosto também sendo colocado a respeito aí, né, que você vê uma outra identidade nessa obra também, virada, ou seja, né, sempre vai ter suas incógnitas também dentro das suas obras. É como se aqui tivesse na verdade, é um anzol, né, que puxa essa pessoa, né, que eleva essa pessoa, né, que também eles tinham a ideologia de também trabalhar com essas figurações onde que o próprio espectador pudesse identificar algo particular na obra, particular do próprio espectador, tá? Aí a Cristo de São João da Cruz, olha essa imagem belíssima que nós temos aí que no qual ele fez de Cristo, uma outra visão, tá? E aí você percebe Cristo na cruz, mas ele coloca, né, a questão do barco, referência do pescador de homens, tá? A tentação de Santo Antônio ou de São Antão, também você vai ouvir muitas vezes esses nomes, e aí você percebe toda, vindo a questão das mulheres nuas, da questão do santo, que não pode se envolver, tem que assumir o seu lado da sua castidade, né? Algo muito forte naquele período, tá? E aí nós temos, então, a Última Ceia de Salvador Dalí, você vê completamente diferente da Última Ceia de Leonardo da Vinci, um olhar muito diferente que você percebe, praticamente aqui você percebe uma luz, ou seres de luzes, muito forte dentro da obra de Salvador Dalí, muito diferente da obra do período do Renascimento, tá? Aí nós temos a Vênus de Milo, uma das esculturas, né, de Salvador Dalí, e a Vênus de Milo, de 130 a.C., que no qual aí nessa obra ele coloca gavetas como se nós tivéssemos várias coisas guardadas em várias partes do nosso corpo e que nós não colocamos para fora, e que nós não sabemos expor, e que muitas vezes essas gavetas ficam fechadas e não se abrem como deveriam abrir. Interessante isso, né? E é a pura realidade que nós temos. Outro grande artista surrealista, Max Ernst, né, que nasceu na Alemanha, aí aos 15 anos aí já copiava as paisagens de Van Gogh, né, fundou em 1919 em Colônia o grupo Dada, né, vamos assim dizer, mas não é o dadaísmo em si, né? Eles queriam a reação contra a sociedade que já estava totalmente quebrada, né, pela questão em todos os sentidos, social, financeira, moral, da Primeira Guerra Mundial, tá? Ele conhece André Breton, dos fundadores do surrealismo, e aí ele começa a participar do movimento surrealista até 1954, quando ele rompe. Ele luta na Primeira Guerra Mundial, no lado da Alemanha. Em 1937 tem a sua exposição denominada Arte Degenerada, a partir daí. Foi pintor, escultor, poeta, crítico, né, muitas vezes crítico de si mesmo, né, e as suas obras queriam muito refletir sobre o processo criativo que envolvia todos os artistas e ele próprio. Tá? Quadro para jovens, a Madonna de Sanzio e a Madonna de Ernest. E se você percebe, a Madonna de Ernest, que é uma releitura, é como se Nossa Senhora estivesse dando umas palmadinhas no bumbum de Cristo, porque ele fez alguma coisa errada. E aí você percebe uma palmadinha aqui, num local diferente, um ambiente mais moderno, ali tem um quadro com um casal se beijando ao fundo, né, completamente diferente do Renascimento, né, a Madonna de Rafael Sanzio, por exemplo. Santa Cecília, né, Santa Cecília, padroeira dos músicos,
aqui uma pintura de Reni no período renascentista, já na transição do barroco. E aí nós temos Santa Cecília de Ernest, né, ela sendo o próprio instrumento musical. E aí La Femme, né, como se saísse dos olhos todas as fendas da vida. Uma colagem, no qual ele cortou e fez colagem. Colagem era uma prática também realizada no surrealismo. Tá? Rei a brincar com a rainha, já uma escultura, né, em metal. Coupe Fairblack, uma pintura também, que acaba sim, sendo influenciada também pelo futurismo. E Alberto Giacometti, né, nos anos 50, ele afasta do surrealismo, mas começa a criar figuras magras, alongadas, que é um marco na sua carreira, mas que não foge da ideologia surrealista. Ele afasta das pessoas do movimento, mas continua com as suas representações do corpo humano, objetos utilitários, de uma forma surreal dentro das suas obras. Mulher, de 1927, Mulher, de 1928, tudo para ele aí, título mulher, né? A curva feminina para ele. Né? Objeto desagradável a ser jogado, que é uma série de esculturas que ele faz. Né? Então você vê tipo, um animal, um cachorro, pessoas, uma mulher. Tá? Mulher deitada que sonha, a mulher colher, mulher degolada. Então essas obras de Alberto Giacometti. Giorgio de Chirico, criador da pintura metafísica, também um dos grandes precursores do surrealismo, tinha uma frase que falava: antigamente os pintores costumavam ser loucos e os compradores de pinturas espertos. Agora os pintores são espertos e os compradores são loucos. Com aquela, né, a busca por comprar obras que muitas vezes não tinham entendimento. A Dúvida do Poeta, uma pintura, A Dúvida do Poeta, né, várias bananas, um corpo. René Magritte, né, que é belga, né, nasceu em 1898, ingressa na Academia de Bruxelas de Arte, ele pratica o surrealismo ou o realismo mágico, o surrealismo realista, e outros artistas que são vivos hoje baseiam-se muito nessa obra dele. Então ele começa esses estudos e ele é influenciado muito pela metafísica de Chirico também, tá? Aqui nós temos The Son of Man, O Filho do Homem, né? Mudou Paris em 1927, aí ele faz parte do grupo de atividades surrealistas, né? E as suas imagens trazem um processo mais ilusionista, tá? Que aproxima-se muito de Freud, porque Freud também tem uma pesquisa muito forte em cima do ilusionismo, tá? Na série mostra isso também. Essas obras, né, que ele trabalha essa questão da ilusão, A Mulher no Cavalo, A Mulher no Espelho, que parece até um tablet, interessante isso, né? A visão já, né? O barco, e você percebe a reflexão da árvore, e a floresta. Um artista hoje vivo, que se baseia muito, se vocês quiserem achar no YouTube, né, que é muito interessante, depois eu quero compartilhar com vocês, é Rubi Gonçalves, que trabalha o realismo fantástico, é muito, muito massa observar, a gente se perde na imagem, nas obras dele. Vamos dizer assim, com a série surrealista, é Dark. Tá aí, Dark é muito surrealista também, porque trabalha efeitos que, se for incluir em movimentos de vanguarda, se inclui na questão surrealista, para quem está assistindo. Pablo Picasso, interessante, porque é bom colocar ele aqui, falar um pouquinho, a gente fala dele no movimento cubista, mas ele também tem a sua fase surrealista, quando ele aborda o corpo humano, tá? Ele tem essa fase, ele expressa sentimentos, a questão do corpo da mulher também a partir daí, né? E ele tem várias, como eu falei para vocês na nossa aula anterior, ele tem várias fases, só que eu não comentei. E é bom comentar o período azul, o período rosa, o período africano, no qual ele começa a trabalhar já com o movimento cubista, dentro do cubista, o analítico, o sintético, que nós já estudamos.
No período azul da sua vida, ele tem esses tons sombrios, que aí já tem o tom azul, verde azulado, ele pinta pobreza, alienação, desespero das pessoas. Isso tudo também foi por causa das suas influências das viagens e o suicídio do seu amigo Carlos Casagemas, né? E nesse período esse tema é muito recorrente, até mesmo da cegueira. Tá? Então vem essa viagem surreal de Pablo Picasso aí, né? The Blind Man's Meal e La Vie. O período rosa foi quando ele se apaixonou por Ferdinand Olivier e suas pinturas mudaram de azul para o rosa para representar o amor, então um estilo mais alegre, os arlequins, personagens circenses, ele começa a retratar a partir daí, tá? Então, dentro das suas obras. E num período africano, quando ele dá início mesmo ao movimento cubista, com a pintura Las Demoiselles de Vigon, como falei para vocês, as prostitutas francesas, as cortesãs, utilizando essas máscaras africanas e a deformação do corpo a partir daí, dando ideia ao período cubista. O analítico, que é a deformação das imagens, como eu falei para vocês, que aí nós temos os exemplos que as pinturas são de difíceis compreensão e de difíceis interpretação, compreensão e identificação, tá? Depois o sintético utiliza colagem, já começa a utilizar papel de parede, jornais, composições que nós começamos a entender a partir daí. Tá? Picasso também, ele permaneceu durante a Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, ele era neutro, mas aí ele não quis lutar e não quis representar nenhum dos lados. Aí temos uma escultura, tá? Que é cubista, ao mesmo tempo surrealista, e durante aí a Guerra Civil Espanhola, que matou grandes artistas também nesse período, houve aí também, né, que no qual a condenação, né, de tudo isso, condenava o Franco e os fascistas também dentro da sua arte. E aí quando ele se torna membro do Partido Comunista, ele depois da Segunda Guerra Mundial, ele se dedica mais à escultura, à gravação, à cerâmica dentro das suas obras. E essas esculturas, então, ele faz a partir de vários materiais, a argila, o bronze, a madeira, utilizando e fazendo dessas esculturas mais esculturas surreais. Uma obra é o mural Guernica, de 1937, né, que foi a invasão da cidade, né, pelo bombardeio aí durante a Guerra Civil Espanhola, né, que no qual ele coloca desumanidade dentro da obra, uma obra de 7 metros de largura, 3 metros de altura, tá? Que essa obra ele narra aí um dos momentos mais tristes da Guerra Civil Espanhola. Na literatura, nós temos os poemas colagem, aonde coloca, né, elementos, e eu esqueci de colocar, agora que eu lembrei, assim, também não podemos deixar de falar de Frida Kahlo, uma grande artista. Ela não se considerava surrealista, porque ela pintava muito a sua vida, o que ela passou pelo sofrimento do acidente que ela teve, quando era mais jovem. Isso desencadeou vários processos, vários problemas futuros, que casou com Diego Rivera, que era comunista nato, e aí eles lutavam isso no México. Tem um filme na Netflix também, que ainda não assistiu, a história de Frida, assista, porque vale a pena. Ela retrata muito a sua vida. Eu vou ver se eu consigo trazer mais alguns elementos de Frida para vocês. Fotomontagem aí também acontecia muito na literatura. Tá? O automatismo, escreviam palavras, qualquer palavras que expressassem sua mente, né? Não tinha a questão de preocupar com interferência, com criação, a associação de ideias eram livres, poemas de colagem, a intenção aí era misturar as imagens com palavras, tá? Então, assim, existem vários artistas, como Elefantes São Contagiosos, Provérbio de Paul Eluard, né? O movimento moderno aí, que o surrealismo ele se torna um movimento que experimenta uma criação coletiva. E essa criação coletiva começa a fazer muito parte do pensamento da literatura e do pensamento desse período, tá, do inconsciente coletivo. Né? Eles, então, descreviam as palavras e as imagens absurdas que vinham a partir daí. No teatro, né, buscava aí peças teatrais que buscavam levar o espectador a despertar o inconsciente na plateia, né? Então, unir palco e plateia, e isso é muito trabalhado aqui no Brasil pelo um grande dramaturgo brasileiro, José Celso Martinez, que ele tem um teatro oficina onde que ele une o público com a apresentação teatral, maravilhoso,
um dia, quando vocês tiverem oportunidade, vão conhecer o Teatro Oficina. Falar em Teatro Oficina, as peças teatrais do Teatro Oficina estão abertas no YouTube nesse período de pandemia, tá? Outra coisa também no cinema, essa questão do surreal, né? Que hoje, até hoje, nós temos esse surreal, que é o que mais chama atenção, as pessoas gostam de viver esse universo surrealístico. No Brasil, nós temos vários artistas que estão envolvidos aí. 1925, Prudente Moraes Neto, Sérgio Buarque de Holanda, ele sofre essas influências surrealistas a partir daí. Logo depois da Semana de Arte Moderna, em 1922, no qual muitos artistas já começam a experimentar esse ato surreal de práticas artísticas, e também pela comunicação, né, principalmente depois da Semana de Arte Moderna no Brasil, aí tem uma abertura. Temos os precursores Durval Marcondes, né, que tem uma influência de Freud. Ele publica um poema na revista Clarkson em 1922, ou seja, a descoberta do inconsciente. Temos também Menoch Delpit, que é o escritor, e ele também faz parte da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e aí começa a trazer também, dentro das obras literárias, do teatro no Brasil, nas pinturas, essa ideologia do surrealismo, tá? E aí tem todo um envolto aí dessas questões, tá? E aí nós temos Walter Zanini, né, defendia a liberdade da manifestação consciente, a influência do Grupo Austral de Pintura em 1967, e aí tem todo um radicalismo artístico, cultural, ideológico, né, que isso também é visto como visto de uma forma pelo público de uma coisa de franceses, né, que estava vindo para o Brasil a partir daí, né, um conservadorismo ideológico. Então, outras coisas que levam ao surrealismo são as pressões políticas, as censuras, né, que ocorreu principalmente aí na década de 30, na era Vargas, aonde que São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo luta, né, entra em guerra com o próprio Brasil para derrubar essa censura de Vargas, esse comunismo essa ditadura de Vargas a partir daí também. Tá? Cícero Dias, aí nós temos a pintura Melancia. Tarsila do Amaral, que trabalha o cubismo, mas acaba também trazendo esse surrealismo em suas obras. Ismael Neri, tá? Aí nós temos Murilo Mendes, Jorge Lima, também de escritores, que eram os autores. Flávio de Carvalho, também nas suas pinturas. Tá? E o que nós temos, então, na conclusão desse movimento do surrealismo? Né? Ele é caracterizado por dois fatores. Né? A arte, ela começa a ser pensada de uma maneira onde que não existia, né? Que isso refere-se ao fazer a arte de uma forma diferente, compartilhando movimento e momentos a serem criados também, inovadores, né? Que traz uma reflexão muito profunda sobre a arte a partir daí, né? E a postura e a proposta surrealista é fugir do padrão, né? De qualquer tipo de lógica racional, trabalhando então a questão inovadora dos sonhos, fugindo completamente da lógica, mas trazendo sim uma lógica surrealista. Ok? Alguma dúvida, meus amigos, meus queridos, minhas queridas? Tranquilos? Tranquilos, tranquilos, tranquilas? Olha, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Muito obrigado, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse movimento, e nós continuamos com as vanguardas europeias na próxima semana, tá bom? Já vou disponibilizar para vocês